A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. A nossa Escola Bíblica está começando uma nova temporada de lições bíblicas. Como você sabe, a cada 3 meses são renovadas as séries de lições e nesse trimestre nós estamos estudando Rota 32, a história dos avivamentos, um marco, na verdade, para a Igreja Adventista da Promessa, que nesse mês, agora, completa 90 anos de existência. Então nada mais correto, nada mais justo, nada mais certo do que a gente falar sobre avivamento enquanto comemoramos 90 anos de existência da Igreja Adventista da Promessa. Foi lá em 1932. E eu já quero, inclusive, dar um recado para você, se você não segue as redes sociais, que você resolva isso imediatamente para que você fique por dentro de toda a programação. Mas no dia 24 de janeiro haverá uma live especial em comemoração aos 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. E eu quero convidar você é convidado especial. Nós vamos travar o YouTube de tanta gente glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus por 90 anos de história da nossa igreja. Você, com toda certeza, foi encontrado por Deus, a graça de Jesus te alcançou, você foi colocado nessa igreja, essa igreja tem edificado a sua vida através do Evangelho. Então é sim um dia para nós comemorarmos muito, comemorarmos bastante. Dando sequência então na nossa lição bíblica, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que vai falar sobre tempos de renovação. Eu queria que você separasse aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica, quase que eu erro aqui a palavra, a sua lição bíblica, para você estudar conosco mais uma vez um estudo tão precioso da palavra de Deus. Vamos juntos estudar a lição de número 2. O capítulo 3 do profeta Abacuque, lá no versículo 2, vai dizer da seguinte forma: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Faze-as conhecidas em nosso tempo, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A nossa lição de hoje, ela tem o objetivo de levar a gente a refletir sobre esses tempos em que Deus entra na história humana, em que Deus entra nessa história ordinária e Deus faz algo extraordinário que renova os tempos, que mudam os tempos, que mudam os rumos da história. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós observamos que toda a Bíblia está repleta dessas intervenções de Deus, intervenções sobrenaturais mesmo de Deus, trazendo o povo de volta à sua palavra, trazendo o povo de volta ao trilho da sua lei, e por conta disso, nós podemos chamar esses tempos de renovação. Você já deve ter ouvido falar sobre as revoluções. Até hoje mesmo, nós estamos em 2022 e até hoje nós temos muitas revoluções que estão acontecendo o tempo todo. As revoluções, elas têm um papel importante na sociedade porque elas acabam determinando um novo começo de tempo. Mas todas as revoluções, por mais avançadas que foram, ou por mais que produziram transformações avançadas no mundo, ainda não são capazes de transformar o coração do ser humano, de mudar as convicções, a maneira de ser e de viver do ser humano. É por isso que, de tempos em tempos, nós precisamos de uma visita sobrenatural de Deus, de uma intervenção sobrenatural de Deus,
quando ele derrama sobre nós o seu avivamento, e aí sim, nessa revolução do Espírito Santo, acontecem coisas que nenhum ser humano pode reproduzir, nenhum ser humano pode explicar, porque ele muda a história da humanidade. E é isso que nós vamos conversar hoje na nossa lição bíblica. Como que Deus interveio na história do Antigo Testamento, trazendo renovação, trazendo avivamento, mudando a história das pessoas. E para nos ajudar nessa lição, hoje nós temos a presença de duas pessoas ilustres, obviamente, né? Temos que dizer isso. Você que tem acompanhado a nossa escola bíblica, conhece praticamente todos os pastores, os participantes, mas hoje nós temos um convidado especialíssimo, que também representa um pouco a história da Igreja Adventista da Promessa, que é o pastor Genésio Mendes, que está aqui conosco hoje. E como a gente queria fazer dobrar, né? O negócio é tão bom que a gente dobrou, né? Então nós temos o Genésio Mendes e o Genésio Mendes Júnior junto com a gente. Pastor Genésio, o senhor seja muito bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui. O senhor pode dar uma saudação aí para os nossos irmãos e irmãs. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Foi um privilégio poder sair lá da minha casa e vir aqui com meu filho. Deus estará certamente conosco aqui hoje nesse lugar. Você me fez lembrar de uma ocasião quando parece que era um diácono da nossa igreja de Ubirajara. Ele queria que nós fôssemos lá fazer um trabalho. Então ele disse, eu quero os 2 Genésios aqui. E nós fomos para lá, eu e ele. Fomos para lá, para Ubirajara. Para quem não sabe, Ubirajara é a minha cidade natal. Eu nasci em Ubirajara. Interior de São Paulo, né? No dia 17 de outubro de 32, faz tempo, viu? Olha só. 90 anos, praticamente. Eu nasci lá na cidade de Ubirajara. Lá nós ficamos um bom tempo. Depois meus pais foram saindo dali, né? Dali nós mudamos para Marília. Marília é uma cidade, naquele tempo já era uma boa cidade do estado de São Paulo. Acredito que hoje ela deve ter crescido bastante, porque as cidades mais próximas a elas crescem bastante também, né? E depois viemos para São Paulo. Eu vim para São Paulo primeiro do que meus pais. Eu vim para São Paulo em 49. Eu vim para São Paulo. Aí fiquei trabalhando acho que um mês ou 2 meses veio novo para apenas. São Paulo, né? Veio novo para São Paulo, 16 anos, 17 anos. Era, mais ou menos por aí. Eu vim para São Paulo, aí eu comecei a trabalhar na gráfica da igreja. Na gráfica da igreja eu trabalhei 5 anos. Depois da gráfica eu passei para os escritórios. Nos escritórios eu trabalhei também 5 anos. Aí foi quando nós chegamos no ano de 61. Em 61, juntamente com mais 9 colegas diáconos, nós fomos consagrados ao presbiterato. E 2 irmãos consagrados ao diaconato. Naquele dia. E desde então, nós estamos aí batalhando, né? Eu já estou aposentado, é claro, mas o meu prazer é acompanhar o andamento da igreja. Também. Eu não deixo isso de maneira nenhuma, estou sempre acompanhando como a igreja está marchando e acredito que os meus irmãos de fé em Cristo Jesus também estão fazendo a mesma coisa, procurando marchar, porque, amados irmãos, nós estamos caminhando para a volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela se aproxima rapidamente. Então, nós temos que nos preparar todos os dias. Não podemos deixar para preparar quando soubermos que Jesus está voltando. Não. Devemos começar hoje, preparando-nos para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados. Amém. Para encontrá-lo e com ele, naturalmente,
encontrarmos todos os santos salvos e juntos vivermos eternamente. Amém. Que Glória Deus a Deus nos abençoe. Amém. Foi um prazer. Mendes portanto, Júnior. Aqui estamos. Mendes Júnior. Privilégio estar aqui, pastor Samuel, mais uma vez contigo. E hoje, óbvio, como você falou, um momento diferente para mim, para nós, né? Tendo meu pai aqui, privilégio estar com ele também, vivendo esse momento histórico, né? Estamos chegando aí aos 90 anos da igreja, como ele disse, os 90 anos dele também, né? Para conversar sobre esse assunto tão relevante, a questão do avivamento, agora nessa lição, pensando ali no Antigo Testamento, né? Legal. Bom, meu irmão, minha irmã, você já viu que hoje deve estar difícil até de carregar o vídeo aí na sua internet, né? Hoje não tem internet que aguente, né? Porque tem peso. Graças a Deus por isso. Pastor Genésio, o pastor Mendes Júnior também, que é secretário da nossa igreja. Então, esse nome é muito precioso para a nossa igreja. Tem uma história, né, para a nossa igreja. Isso é muito importante, né? Bom, vamos entrar então na nossa lição bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempos de renovação. E para a gente começar já com a nossa primeira pergunta, a nossa primeira pergunta faz um paralelo entre o avivamento, esse avivamento que é causado pelo Espírito Santo, promovido pelo Espírito Santo, e as revoluções sociais, políticas, enfim, as revoluções históricas que acontecem na nossa sociedade. Existe uma diferença entre avivamento e revolução social? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu penso que existe claramente uma diferença. A ideia de, você até falou no começo, né? A ideia de revolução, a gente tem Revolução Industrial, Revolução Francesa, a Revolução Americana, muito importante para todo o Ocidente. Sim. Mas nada se compara aos avivamentos, porque os avivamentos não se tratam de produção humana, mas da produção do desejo do coração de Deus, movido também pelo desejo de homens e mulheres que se voltam para Ele. Então, a renovação espiritual de um avivamento, ela tem um alcance, eu penso que do ponto de vista não só social ou econômico, mas ela alcança o coração do homem, né? O caráter do ser humano, ela alcança lugares que a revolução social não chega. O avivamento produz revolução social, mas a revolução social não produz avivamento. O que o senhor acha, pastor Genésio? O avivamento espiritual, eu estava imaginando enquanto o pastor Júnior falava, ele sempre, de alguma maneira, ele existiu. Porque Deus nunca deixou a sua igreja desamparada. Às vezes nós dizemos, mas o Espírito Santo veio no Pentecostes. Veio do Pentecostes, é claro. Mas ele trabalha desde o Éden. Desde o Éden. Ele vem trabalhando através da igreja, através dos profetas, através dos sacerdotes. E Deus nunca deixou, naturalmente, a sua igreja sem esse recurso. A evolução social, ela existe também, e tem que existir, é claro, porque as nações vão se multiplicando e as coisas vão crescendo, as necessidades humanas vão aparecendo e tudo isso faz com que haja um tipo de uma revolução para melhor da própria nação, não é verdade? E a gente goza desse privilégio. A gente sabe disso, que alguns anos passados, falar em revolução espiritual, revolução das nações, não era fácil, porque o pessoal não entendia muito desse assunto. Hoje já está mais ampliado tudo isso aí. Então, quando você fala sobre a revolução social, sobre a revolução espiritual da igreja de todos os tempos, fica mais fácil para as pessoas entenderem, não é verdade? E é o que tem acontecido. E a gente espera que Deus continue abençoando a igreja e, de uma maneira muito especial, abençoando a sua direção. Porque a igreja somos nós. E no nosso meio está, naturalmente, a administração. E aí estão os pastores que levam a palavra, que administram a igreja,
E isso vem mostrar, então, a revolução espiritual e o crescimento espiritual. Se a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, pastor Genésio, a gente sempre observa que o avivamento acontece, né? Esses tempos de renovação acontecem, mas eu só estou pegando um gancho aqui na fala do Senhor sobre a questão da liderança, né? Sempre há um líder, né? Deus está sempre, ele é Esdras, é Samuel, são os juízes, mas Deus está sempre movendo um líder para liderar esse povo. É sempre a palavra de Deus, mas sempre conduzida por pessoas, né? É porque Deus confiou, naturalmente, a sua palavra, o trabalho de levar essa palavra a nós, pessoas humanas. Não foi aos anjos, foi né? Aos anjos. Foram a nós. Embora eles quisessem muito, né? Então, nós temos esse dever. E, graças a Deus, Ele nos tem constituído a sua igreja. Ela tem a sua administração toda e a gente percebe como Deus tem dirigido isso daí. Eu que acompanho a igreja desde muitos anos, me lembro das nossas reuniões presbiteriais ainda, né? As primeiras reuniões, quando eu juntava muita gente, era 100, 100 e poucas pessoas, lá em Vila Maria. E quando eu juntava 100 pessoas, era uma festa muito grande. Eu me lembro, nós tínhamos lá o nosso templo, que foi vendido depois, né? E construído outro que tem ao lado ali agora. E Deus tem abençoado a sua igreja ao longo desse tempo todo. Ela cresceu muito e continua crescendo. Enquanto estiver aqui, Deus estará conduzindo a sua igreja. Amém, glória a Deus por isso. O senhor falando sobre juntar 100 pessoas era festa, assim, só para dar uma informação, o senhor nesse momento fala para cerca de 5 mil, 6 mil pessoas. Pois é. O nosso alcance semanal é em torno de 3 mil, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, né? Por meio do YouTube e também do Facebook. Então, isso já mostra uma revolução, né? Exatamente. Mostra a revolução. E a igreja, ela continua crescendo, sem dúvida nenhuma. Porque Deus não deixa parar o seu trabalho, né? A igreja foi perseguida, continua sendo em todo o tempo aqui neste mundo, mas há a promessa de Jesus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim. A gente já acompanhou a senhora da igreja durante todos esses anos e já passamos por momentos muito difíceis de perseguições mesmo contra a própria igreja de Deus, mas ela sempre venceu. A igreja sempre foi vencedora no poder e pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho então sobre esses tempos de renovação do Antigo Testamento, né? Na nossa pergunta de número 2, ele vai falar um pouquinho sobre esses principais períodos de avivamento que Deus promove no povo israelita, né? Na pergunta 2, basicamente no período da monarquia ali, né? Quando saindo ali de Juízes, a gente entra nos períodos da monarquia. Vamos fazer o seguinte, pastor Mendes, se o senhor puder, a gente vai fazendo a leitura dos textos e aí o senhor ajuda a gente comentando um pouco de cada uma dessas histórias aqui. Então nós temos aqui a pergunta que diz: faça um breve resumo dos principais períodos de avivamento que o povo israelita vivenciou até o período da monarquia, né? E aí, começando aqui com Êxodo, capítulo 33, os versículos 7 e 11, né? De repente, ler o versículo-chave já é... Vamos lá, o Êxodo 33 é um texto muito famoso, que é o texto da tenda do encontro, né? Moisés, ele tinha essa... o texto diz que talvez o único homem que falava com Deus face a face. Face a face. E aqui ele está... Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Então, a presença de Deus é muito impactante aqui, né? E aqui a gente tem, talvez, como povo, a primeira experiência de renovação, né?
Porque esse povo está saindo escravo, né? Escravo. Escravo do Egito, e Deus se mostra Deus se para esse mostra povo. presente ali, né? Conduzindo essa gente aí. E A igreja. esse período aqui do Êxodo, ele acontece já posteriormente ao o fenômeno do bezerro de ouro, né? Sim. Por que eu gostaria de frisar essa questão? Porque é muito importante a gente observar que todo esse renovo e essa manifestação espiritual de Deus não isenta o povo do erro. Por quê? Se você se afasta da verdade, você vai cair no erro, né? E aqui, dentro desse contexto, você tem Moisés subindo ao monte para falar com Deus e demorou demais na visão do povo, e nessa demora o povo então decide construir um Deus para eles, né? E aí você percebe que no capítulo 33 Deus está trazendo de volta, gente, eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro, né? Exatamente. Interessante isso aí, né? Porque a gente vê como o povo era de alguma maneira muito rebelde, né? Porque vivendo da maneira que viveu, a presença de Deus ali era uma presença constante, através dos profetas, através dos sacerdotes. A igreja tinha uma liderança que comandava a igreja direto, muito bem, mas o povo é que era muito rebelde. E, infelizmente, a rebeldia continua, né? De alguma maneira, ainda hoje, a igreja procura fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, mas a gente está sempre se defrontando aí com pessoas bem rebeldes também, né? Aliás, o Antigo Testamento é um grande exemplo do que fazer e do que não fazer, né? Para a gente observar, né? Exatamente. Porque assim, aqui, por exemplo, quando eles fazem aqui o bezerro de ouro para Moisés sobe para o monte, Moisés não demorou meses em cima do monte, né? Não foram vários meses, dias, né? Pois é. E aí você vê que em 40 dias o povo já se desviou. Mas esse povo, ele já tinha experimentado maná, esse povo já tinha experimentado, visto o mar se abrir, né? Então, veja, é um povo que conhece Deus, sabe quem é Deus. Então, isso não isenta, né? Milagres, por exemplo, não isenta pessoas de incorrerem em erros graves como esse. Né? Exatamente. E o fator que é muito presente também em toda a Bíblia é essa busca de Deus, né? É Deus sempre buscando, né? O próprio avivamento, esse aqui, se a gente for citar o bezerro de ouro e toda essa situação, né? Ali, óbvio, Moisés tem um papel fundamental, né? De novo, voltando no líder, né? De interceder, né? De pedir a presença de Deus, né? De dizer, ó, eu só vou, eu caminho, eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa caminhada. E Deus vem à tenda do encontro. Então você vê assim, dois fatores interessantes da renovação espiritual no Antigo Testamento e que vai aparecer no Novo também. A intenção de Deus andar com o seu povo desde o Éden, né? A gente sai Adão e Eva, né? Nossos primeiros pais saem do Éden, mas a intenção sempre foi a intenção da presença, do relacionamento. E esse processo de afastamento, que é constante, Deus, ele sempre demonstra a sua misericórdia. É o texto base, né? No meio da ira, manifesta a tua misericórdia. Abacuque fala isso, né? É porque Deus precisa agir com misericórdia para voltar para um povo rebelde, para um povo difícil. Mas junto com essa intenção, desejo de Deus que vem e manifesta o seu poder, a sua presença, o seu espírito, tem homens e mulheres clamando, pedindo a presença de Deus. E sabe o que eu acho legal disso? Por exemplo, aqui nós temos Moisés como o grande líder aqui dentro desse contexto, né? Aparecem outros aqui, talvez a gente não consiga passar por eles, né? Como Samuel e etc. Mas Josué. Então, mas eu queria falar exatamente do Josué. Porque tem um fato que me chama a atenção, e aí se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir. Mas Deus demonstra, de fato, que está com Moisés por meio dessas manifestações, né? Então o povo respeita Moisés, ainda sendo rebelde, mas o povo o tempo todo tem essa
esse vislumbre gracioso de Deus, né, a ponto do próprio Moisés um dia ficar chateado com Deus, porque, né, ele já começa a falar, esse seu povo, né, ele não fala mais que esse seu povo aí. Mas quando Deus chama Josué e Deus tem aquele diálogo difícil com Moisés, e Moisés explicando para Deus o porquê que ele deveria entrar, e Deus dizendo, chega Moisés, você não vai entrar, chega. Né? E Deus chama Josué. Quando Deus chama Josué, o Josué vem temeroso. Mas, Senhor, o Moisés é o grande líder aqui. E aí Deus fala assim, leva o povo para a beira do Jordão e eu vou mostrar para você que eu estou com você. E aí, quando Josué leva o povo para o Jordão, o que Deus faz através de Josué? Abre o Jordão. Aí o povo diz assim, o Senhor está contigo, então nós também estaremos. Né? Então, isso demonstra essa qualidade que um líder, por exemplo, precisa ter, de sempre buscar essa presença de Deus, ou essa representação. Senhor, se o Senhor está comigo, se esse ministério é do Senhor, se o Senhor me incumbiu disso, Senhor, manifesta a sua glória na minha vida. Alguma bobagem eu falei ou faz sentido? Não, é isso mesmo. Tanto assim que, na ocasião, Deus chegou a dizer para Moisés, eu vou destruir essa gente. E ele interferiu, né? Sim. Disse, não, Senhor, não faça isso. Porque se o Senhor fizer isso, o que as nações vão falar? Deus tirou esse povo do Egito, uma quantidade muito grande, mais de 2,5 milhões de pessoas, para matar aqui no deserto. Aí Deus voltou atrás e não destruiu o povo. E Moisés foi um líder muito, muito resistente, muito forte, né? Moisés foi uma pessoa especial mesmo. Aliás, todo mundo que almeja a liderança deveria ler a história de Moisés, né? Para saber direitinho. No Antigo Testamento, leia de Moisés e no Novo, leia de Paulo, para você entender direitinho exatamente. que não é só pompa e circunstância, né? Tem muita coisa que... Muita coisa que tem, muita coisa. Mas viu, pastor Samuel, eu tô aqui só meio de camarote segurando a pasta hoje, né? Acompanhando aqui os comentários, mas é que é a segunda vez que volta esse assunto. Eu acho importante para os nossos irmãos, para a gente pensar um detalhe, né? Ali atrás meu pai fala da liderança, e aí você cita a importância da liderança, e agora a gente voltou a falar disso. Eu deixei passar daquela vez, mas parece que Deus está falando com a gente aqui, porque eu penso que é um detalhe importante. Nós temos, por vezes, uma fala assim que, às vezes, tentar usar o melhor termo aqui, de desrespeito, às vezes, com a liderança, com pastores, com líderes, por serem homens, por terem atitudes de homens. Mas esse estudo de Moisés, o estudo de Paulo, o estudo desses grandes homens, dos avivalistas Antigo e Novo Testamento e dos avivalistas históricos, irmãos, é isso mesmo, são homens. São homens com as suas qualidades e os seus defeitos. Exatamente. Né? O senhor falou de uma geração ali de 1961, né? Envolve, ele não citou, mas pastor Zé da Costa Menezes, pastor Miguel Correia, pastor Cassiano Domingos de Souza, está todo mundo nessa geração dele aqui. Pastor Manuel Pereira Brito e outros. São homens. Tiveram o seu valor, são especiais para a denominação, mas eram homens com qualidades e defeitos. Não é verdade? E Moisés, a gente agora, Samuel, eu, qualidades e defeitos. E Deus usa esses homens. E Deus escolheu usar homens e não anjos. E ao escolher usar homens, é preciso essa compreensão da igreja. Homens... Deus já sabia disso, né? Homens vão cometer erros, mas são esses homens que são usados por Deus. E eu acho que Paulo fala disso assim, nós carregamos esse tesouro em vaso de barro. Então eu acho que a igreja, e eu não estou falando em causa própria, não, eu estou falando porque eu acho que todos nós, em algum momento a gente olha para um líder, e aí a gente olha e vê ali, é um homem. É isso mesmo, é um homem. E Deus decidiu usar homens. A gente tem que ter essa compreensão. O processo de avivamento, ele acontece no meio de homens e mulheres. E sabe o que eu acho interessante nessa sua fala, assim? Tem uma história, eu não vou me recordar da história inteira, porque o senhor está com 90 anos, eu estou com 40.
mas a minha cabeça já não lembra de muita coisa, eu já esqueço demais. Tô tomando uns remédios para ver se dá uma melhorada, que o médico disse que dá uma melhorada, né? Estamos igual aqui. Mas é interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele relata num dos seus livros uma história de uma revolução que era uma revolução social, mas que acabou se transformando numa grande revolução espiritual em um país ali da Europa Oriental, né? E o resumo da história é que no final um rapaz, eles fazem um grande cordão ali, e era um cordão contra um ditador que havia ali naquele país, mas eles acho que quebram a perna desse rapaz, ou dão um tiro na perna dele, então ele se machuca bastante, né? Só que esse evento faz com que a igreja se desperte em oração e tal, e aí aquela oração da igreja promove um grande avivamento, e esse avivamento, assim, está registrado na história, né? Eu peço perdão de não lembrar aqui exatamente, mas lembrei o detalhe mais importante. Mas, no final, chegou alguém para esse rapaz e disse assim: rapaz, mas para que você se meteu nesse negócio? Se machucou todo, tá todo quebrado e tal, né? Mas aí ele diz assim: mas eu acendi a primeira vela. Porque a manifestação aconteceu como? Eles acenderam velas e ele foi para frente com a vela. Ele disse assim: a primeira vela foi acendida por mim. Então, essa ideia de um líder que se aproxima de Deus, mas que chama o povo para se aproximar de Deus, ela é muito interessante, né? Às vezes, nós estamos fazendo coisas hoje, o senhor provavelmente fez coisas na década de 60, de 70, que o senhor não imaginava que aquilo produziria frutos para frente. Como nós estamos fazendo coisas aqui em 2022, sem saber aonde isso vai alcançar. Por quê? Nós só estamos acendendo a vela, mas o sopro do Espírito Santo, ele entra na história, né? Na história, por meio de pessoas, ele penetra na história. Isso é muito interessante. A igreja nunca, eu disse há pouco, a igreja nunca parou, né? Ela passou por fases difíceis. Eu me lembro, nós passamos por fases muito difíceis. Eu não queria citar, mas às vezes a coisa até obriga a gente, né? Nós passamos por uma fase que ficou chamada como a história do Malacacheta, né? Naquele tempo a gente sofreu muito, né? Porque muitos irmãos, até mesmo congregações inteiras, quiseram deixar a igreja, que é por causa do acontecimento, né? Mas a coisa foi tomando um rumo diferente. O advogado, eu me lembro até hoje, eu esqueci o nome do advogado, era um senhor alto, assim, forte. Eu lembro que quando ele fez a defesa da igreja, ele disse mais ou menos assim: a igreja adventista da promessa não tem culpa nenhuma pelo que aconteceu em Malacacheta. E realmente a gente que viveu aquilo sabe disso, né? A igreja mesmo como organização nem estava presente lá, né? Foram uns 4 ou 6 irmãozinhos lá que o inimigo se aproveitou deles e fez o que fez. E muita gente aproveitou aquilo, os adventistas, por exemplo, quiseram aproveitar aquilo para partir para cima da igreja. Mas o próprio advogado da igreja, que não era da igreja, ele disse: não, a igreja adventista da promessa não teve culpa nenhuma do que aconteceu ali. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor discorrer, se o senhor quiser. O senhor acha que em alguns momentos o avivamento vem por meio de dificuldades? Deus dá dificuldades, Deus permite o povo entrar em dificuldades para o povo orar mais, buscar mais a Deus, a desenvolver melhor as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da Bíblia. O senhor acha que isso é uma realidade? Pastor, isso aí sempre aconteceu. E parece até que é realmente um meio pelo qual se desperta as pessoas. Às vezes as pessoas são, assim, meio frias na fé cristã, né? E Deus manda algum vento forte aí que balança todo mundo e todo mundo acorda outra vez e a coisa continua a sua marcha normal. Mas Deus utiliza, assim, desses meios para fazer tudo isso, né? Usou no tempo de Moisés, no tempo de Josué depois também, né? Mais tarde, no tempo dos apóstolos. Então, a igreja sempre
foi conduzida por Deus, e a gente, lendo a palavra de Deus, a gente vê que houve momentos difíceis na igreja. Mas esses momentos difíceis, eles contribuíram para o bem da própria igreja, para despertar a própria igreja. Seria mais ou menos a gente dizer assim, né? A dificuldade aviva a igreja. A dificuldade aviva a igreja. Aviva. Né? Como eu me lembro de um episódio, eu nem sei se tem muito a ver esse episódio, viu, meu irmão? Mas o episódio serve. Eu era moleque, criança, estávamos num culto e havia uma pessoa lá que ela caía endemoniada, tinha um espírito maligno que sempre... E era recorrente no culto, a ponto assim dos nossos pais, dia de domingo, tinha que ficar no salão social, né? Enfim. Aí, um dia, eu me lembro que nós estávamos nesse culto e, de fato, houve ali uma manifestação maligna, só que já era um horário muito avançado, já passava das 9 horas. E aí, naquela época, roubavam muito, assaltavam muito a igreja, então o pessoal guardava todo o som da igreja. Uhum. E aí, enquanto os pastores lá estão lá e orando, irmão, para libertar aquela pessoa, o pessoal do som começou a guardar o som. Eu era menino, mas eu me lembro perfeitamente da cena. O pessoal começou a guardar o som. E aí vai, leva a caixa para cá, leva para lá. E a pessoa lá no chão, e passa para cá, passa. Numa dessa passada, ela agarrou as pernas de um dos rapazes do som. Mas você precisa de ver o avivamento que veio sobre aquele rapaz. Mas era uma oração tão poderosa. Ele agarrou assim, ó, a pessoa, o espírito maligno, agarrou a perna dele assim. Aí naquele momento ele falou assim: opa, não é hora de guardar som, é hora de orar. Então, às vezes, Deus desperta a gente, né? Olha, não é hora de acomodar, não é hora de calma, é hora de orar, é hora de buscar, é hora de se colocar, né, como na linguagem do profeta Ezequiel, se colocar na brecha, né? Que é aquela situação em que fala: Senhor, daqui para frente a gente não vai mais se o Senhor não for com a gente, né? Exatamente. Mas é assim mesmo. Esse é o ciclo da renovação. Da renovação. E assim, não é que tem que ser assim, mas é assim. O que eu quero dizer com isso, né? O povo, juízes, né? Principalmente a gente vê esse ciclo, né? O povo, ele anda com Deus, é abençoado por Deus, e há um processo de esfriamento e distanciamento de Deus. E esse é o processo de esfriamento e distanciamento de Deus que, por vezes, leva a dificuldade. Leva a dificuldade. Nem sempre. Tem dificuldades que ela vem porque vem mesmo. É uma tragédia, seja do ponto de vista social ou da natureza, pode acontecer, mas esse distanciamento, por vezes, leva a um processo de sofrimento, distanciamento, dificuldade, e aí o povo se lembra de Deus, né? E, de novo, aí a gente precisa contar com a graça e a misericórdia de Deus que vem sobre o povo, mais uma vez, porque é do interesse de Deus salvar, renovar e andar com o ser humano, a obra que ele criou, né? A quem ele deu sua imagem e semelhança. E a gente vê isso, as renovações do Antigo Testamento, acho que uma das últimas aqui vai ser pós-exílico babilônico. Você vê ali Esdras e Neemias. A primeira coisa que eles fazem, principalmente Esdras, Neemias também faz, mas Esdras de forma mais eloquente, né? É uma oração de confissão de pecados. Confissão de pecados. Pelo povo. Capítulo 9 lá, né? Capítulo 9, exatamente. O senhor tá bom de Bíblia, hein? Esdras 9 aqui. Inclusive, a gente entra agora na terceira já questão, tá? Que é o pós-exílio, né? Então, vamos já partir aí Pode ficar à vontade. Não, é ela mesmo. A ideia de que no capítulo 9 ele faz uma longa oração, daquelas orações que vale a pena ler, aprender, né? E ele se coloca, de novo o líder, se coloca junto com o povo. Ela é inclusiva, né? Ele se inclui. Esdras e Neemias são homens íntegros, né? Tementes a Deus. São os homens que serão usados por Deus no processo de avivamento, mas eles se colocam junto com o pecado do povo, né? E esses avivamentos pós-exílicos, eles têm uma característica importante, que é a característica do retorno à palavra de Deus, do retorno à lei, né? A leitura da lei. A leitura da lei. Eles passam dias lendo, né? Passavam um dia lendo
Lendo e os levitas explicando, né? Explicando em grupos menores, eles iam no meio desses grupos explicando. Explicando o que estava sendo lido lá, né? E a gente observa isso também no período dos reis também, né? Por exemplo, quando o Josias ele promove o grande avivamento por meio de Josias, acontece quando eles encontram o livro, né? Eles encontram o livro da lei e falam, mas espera aí, nós não estamos vivendo conforme esse livro está dizendo, né? E aqui no capítulo 9 de Neemias, nós estamos no mesmo, né? Na mesma atuada, né? Abre a Bíblia, descobre os pecados e agora é hora de clamar pelo perdão de Deus e é aí que o avivamento vem, né? Interessante que nós somos humanos e às vezes a gente não entende determinadas coisas como devia, mas Deus, ele se utiliza exatamente desses momentos de fraqueza humana para promover o avivamento, não é verdade? Quando a igreja parece que está ficando calma, tranquila aí, muito parada, Deus manda alguma coisa ali, algum vento ali, que aquilo explode tudo e o avivamento começa. Acontece. Porque realmente a gente tem a experiência da gente aqui no nosso tempo, muito diferente daquele tempo lá, né? Mas quando há um momento difícil assim para a igreja se levanta e ora muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Os crentes se consagram mais também. É o resultado, né? Parece que a calmaria nunca é boa para a igreja, né? Não é bom não, é verdade. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos na nossa lição de número 2, estamos na Rota 32, falando um pouquinho sobre os avivamentos na história, hoje conversando sobre aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, por meio de profetas, por meio de reis, por meio de servos, né, como foram Neemias, Esdras, que era sacerdote. E aí você observa que de tempos em tempos Deus chama o seu povo para uma renovação. Então, o pessoal tem falado muito sobre perseguição a evangélico, perseguição a crente. Meu irmão, você segura aí, segura o pincel, porque é isso mesmo, viu? Só que não se esqueça que essas perseguições não acabam com a igreja. Ela fortalece a igreja. Ainda há um grande avivamento que nós ainda... Eu sempre oro por isso, assim. É uma oração frequente que eu faço. Senhor, que eu consiga ver ainda com os meus olhos, que eu consiga presenciar essa explosão de Deus, assim, que a gente chama de avivamento, como foram avivamentos ingleses, avivamentos na Europa Oriental. Você olha e fala assim, eu queria ter vivido esse tempo, né? E eu oro por isso, né? Para a minha geração vivenciar, experimentar esse renovo de Deus, né? Porque a igreja não acaba em meio às perseguições. A Bíblia diz que ela vence as perseguições e ela é recebida nos ares, né? Exatamente. Vamos para a nossa última pergunta aqui dessa primeira parte e depois nós vamos à aplicação da nossa lição. Aqui na pergunta 4 vai dizer assim, quantas e quais características a lição destaca dos tempos de renovação que ocorreram no Antigo Testamento? Você concorda que o Pai Celeste tem sido consistente em suas ações misericordiosas e sempre tem renovado o seu povo? É mais ou menos o que a gente já vem falando aqui, né? De tempos em tempos há um afastamento, a calmaria, afastamento, a famosa frase do hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Pastor, nossa igreja chegou a 100, pastor, para que mais gente? Vai dar problema, vai dar dificuldade, né? Aí Deus manda um vento, né? Que é para comprar mais banco, mais cadeira, né? Tem também, você vê a questão da liderança, sempre tem. No Antigo Testamento você percebe um processo que ele é expansivo. O processo da renovação, ele alcança mais gente desse ponto de vista do povo mesmo. Você tem ali, no início ali, em Êxodo, você vai ter ali, depois Moisés, Josué, Juízes, os reis, e aí você tem, quando você chega pós-exílico, você vê todo o povo dobrado diante de Deus, e esse
esse avivamento pós-exílico, ele vai apontar, seja do ponto de vista profético, seja do ponto de vista histórico, o que está por vir. Sim. Que aí é um avivamento diferente, com certeza você vai tratar nas próximas lições. Atemporal, né? Um avivamento diferente atemporal. a partir de Jesus, de Atos 2. Porque aí você tem uma ação do Espírito que ela é nova e renovadora em relação ao Antigo Testamento. Só que o período exílico, esse último período, para não considerar também ali talvez alguma questão assim no período dos Macabeus, né? Mas para ficar só no texto bíblico, você tem esse último período dos avivamentos aqui, da renovação espiritual em Esdras e Neemias, que eles apontam para o que virá. Um remanescente renovado que vai ser luz para os gentios. É um Israel que ganha um coração de carne, né? A lei agora, ela não está em tábuas de pedra, né? Está no coração, né? Tábua de carne no coração. Outro texto famoso dos ossos secos, né? O vale de ossos secos, né? Deus soprando. Aqueles ossos lá se levantam, né? Então, essas percepções, eu acho que como imagem, ela mostra pra gente todo um processo, mas um apontamento para o que viria. Para o que viria. Você falando aí, eu pensei aqui, né? O período exílico, que vai terminar ali com Malaquias, ele é comumente conhecido como o silêncio de Deus. Sim. O oposto do avivamento, o silêncio de Deus, é quando passou-se por 400 anos, cada um vivendo do jeito que queria, né? Embora Deus estivesse no controle de tudo, mas é interessante porque quando a gente chega nos evangelhos, a expressão do evangelho é Deus veio até nós. A luz, né? Quando Mateus, Lucas fala, por exemplo, do nascimento de Cristo, ele fala que a luz brilhou, né? A luz brilhou para aqueles que andavam em trevas, né? Então são 420 anos de trevas, né? E aí o avivamento, vamos colocar como um avivamento atemporal, definitivo, que é Cristo, né? Ele vem exatamente nesse período de trevas e raia a luz para a salvação de todos os povos. Graças a Deus por isso. Bom, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica. O papo foi muito bom aqui, viu? A gente ficaria mais tempo, né? Inclusive para coincidir aqui com o terno bonito que eu coloquei. Pois é, vocês estão... Eu e o pastor Genésio aqui estamos representando o terno, né? Dá até para eles cantarem o hino no final aqui, não dá, irmãos? Pede aí no... Quem sabe eles decidem aqui. Mas eu espero que você tenha sido muito edificado com esse nosso estudo, com essas reflexões que foram aqui feitas. E para a gente concluir, pastor Genésio, eu queria que o senhor fizesse uma aplicação dessa nossa lição. Basicamente, eu sei que o senhor, como um pastor pentecostal, o senhor crê no avivamento, e o senhor crê que o avivamento basta um sopro de Deus, né? Mas eu queria que o senhor desse uma palavra pastoral para que nós não nos esqueçamos de buscar o avivamento e quão importante é ele para a nossa vida. Sabe, antes de você falar isso aqui, realmente o ser humano tem esse problema, ele é muito esquecido, né? E a gente precisa realmente de quando em vez de um sopro de Deus. E Deus faz isso através do Espírito Santo. Quer dizer, quando a igreja passou por aquele período tão grande que nós chamamos de período interbíblico, de 400 anos, logo em seguida Deus veio com Pentecostes, né? Logo em seguida. E depois de Pentecostes, no versículo 39, disse que aquela experiência se repetiria na história da igreja. Realmente ela tem se repetido. A igreja da promessa passou já por muitas fases difíceis, como eu já falei, mas Deus renovou a igreja e ela continuou o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. A igreja nunca foi vencida. Como Jesus disse, né? Das portas do inferno não prevalecem contra ela. As lutas vêm, parece que a gente canta um hino, né? Um corinho. As lutas vêm e passam. Verdade. Como eu sempre digo, né? A nuvem pode ocultar o brilho do sol, mas a nuvem vai embora e o sol continua brilhando.
Glória a Deus por É isso. assim que Deus faz, né? E a igreja está aqui no mundo ainda hoje, até a volta de Cristo. E enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará com a igreja. Amém. Ele vai ficar com a igreja até o final, para estar sempre trazendo um renovo espiritual para a igreja, né? Uma vida nova para a igreja. Então é aquilo que nós dissemos, quando o pessoal começa a querer dormir um pouquinho, o Espírito Santo vem dar um soprão assim, acorda todo mundo. Acorda todo mundo e o pessoal sai à luta, né? Vai ao trabalho. Eu acho lá que Deus continue esse trabalho através da igreja dele aqui na face da terra. Amém, glória Amém. a Deus. Pastor Júnior, você ora pra gente? Oro sim. Pai de amor, honra, glória e louvor ao teu santo e poderoso nome. Hoje nós tivemos esse momento aqui com os nossos irmãos para participarmos desta lição que falamos sobre o renovo espiritual, o renovo que o Senhor trouxe ao seu povo ao longo do tempo. Pai, tudo que conversamos a partir da nossa lição bíblica estava baseada no pedido de Abacuque. E esse pedido, Senhor, nós trazemos ele para nós hoje, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, e que seja a nossa oração. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Tenha misericórdia de nós. No meio, Senhor, da ira, no meio, Senhor, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, no meio, Senhor, das nossas inconstâncias. Perdoa os nossos pecados. Amém. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor Jesus. Renova-nos mais uma vez. Renova-nos, Senhor, na tua presença, para que o poder, a unção, o sopro do teu Santo Espírito esteja sobre a tua igreja, sobre os teus líderes, sobre homens e mulheres, Senhor, simples, espalhados por este Brasil, por fora dele. Pai, pessoas que hoje aguardam, Senhor, ansiosamente por um mover do teu Espírito. Pai, o Senhor já fez isso várias vezes e eu creio que o Senhor está fazendo isso em muitos lugares e através de muitas pessoas, mas que nós também sejamos alcançados. Que a tua igreja, Senhor, veja e possa viver esses tempos de refrigério do poder da tua presença, dobrados diante de ti, adorando a ti, falando, Senhor, das tuas maravilhas, levando a tua palavra, Senhor, para aqueles que não conhecem, sendo luz no meio das trevas, e que teu Santo Espírito, Senhor, que o teu Santo Espírito que sempre foi, sempre é e sempre será tão importante para a vida da igreja, para a vida do teu povo, Senhor, que a gente o receba dele e, Senhor, esse poder seja motivador, seja inspirador, seja direcionador para levarmos o nome de Jesus. Que em tudo isso, Senhor, o nome de Cristo Jesus seja exaltado, o nome de Cristo Jesus seja cantado, falado, entendido, vivido na vida das pessoas que precisam, Senhor, conhecer a verdade. Pai, entregamos e agradecemos a Ti todas as coisas. Obrigado por esse momento que a gente pôde viver aqui, junto com o pastor Samuel, junto com o meu pai, o pastor Genésio. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, cada irmão, cada pessoa que está com a gente agora e que vai, de alguma forma, ser abençoado por esses estudos do Rota 32. Tudo nas Tuas mãos, Jesus. Obrigado. No Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Genésio, mais uma vez, muito obrigado pela presença do Senhor. Nós estamos fazendo história aqui. História. O senhor é a segunda geração de pastores da igreja, né? Está na segunda já, né? E aqui o Mendes e eu, dadas as devidas proporções, estamos aí pelo menos na geração presente, digamos assim, né? Então, muito feliz pela participação do senhor, pela lucidez, pela paixão pela palavra de Deus. Que o sopro do Espírito continue sobre a vida do senhor também. Amém. Muito obrigado. Mendes, cara, Júnior, né? Tem que falar Júnior. Hoje... Deus te abençoe, cara. Obrigado, valeu pela presença aqui com a gente. Valeu também, mesmo, sempre bom estar contigo. Pela dobradinha. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente tem um encontro marcado na próxima semana, estudando a lição de número 3. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida e não se esqueça, manda um recadinho pra gente lá, ó, tem o e-mail da Escola Bíblica, você pode mandar nas redes sociais. Diga o quanto a Escola Bíblica tem edificado a sua vida e não se esqueça, hein?
promessa há 90 anos. Jesus tem conduzido a nossa história. Que Jesus te abençoe e até a próxima semana.